Então, bom dia aqui a todos. Eu queria cumprimentar aqui todos da mesa, as pessoas do nosso deputado Antônio Jorge, do Bernardo, que é o presidente do PPS de Juiz de Fora, que nos acolhe a todos aqui. Aliás, estamos sendo muito bem acolhidos. Também queria saudar aqui o nosso amigo Vitor Valverde, que aqui corrigindo o nosso cerimonial, ele é hoje o atual secretário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte, e é juiz de forano, e está aqui representando o PDT. Eu sou a secretária de Políticas Sociais, e queria então, em nome dele, saudar aqui a todos vocês que vieram até aqui, né, de cada município. Dizer que discutir política hoje é um grande desafio, né? Quando a gente chama para um encontro de um partido político para atualizar a nossa visão sobre a realidade, sobre o Brasil, sobre Minas Gerais, sobre cada cidade, em função do que nós estamos vivendo, né? Eu acho que essa crise política, ética, moral que abate sobre o país, aí da nossa era PT no governo, ela também leva, né, muito descrédito até as instituições democráticas, dentre eles os partidos, né? E uma pesquisa recente do Datafolha mostrou isso. As pessoas confiam pouco nos partidos, têm pouca preferência partidária, né? Poucos são filiados a partidos políticos, e, portanto, reafirmar a importância do partido como um instrumento da transformação dessa realidade é um desafio nosso enquanto partido, nosso como vinculado a um conjunto de forças democráticas do país e nosso, então, enquanto PPS aqui de Minas Gerais. Esse encontro que nós estamos fazendo por todas as regiões, quer dizer, ele visa exatamente navegar contra essa dificuldade que a gente está vivendo e reafirmar cada vez mais, né, que o partido precisa estar estruturado em cada município. Nós precisamos ter, claro, o nosso discurso para falar com a sociedade, nas suas diversas multiplicidades, nas suas diversidades, né? Nós temos que ser capazes de interpretar a realidade e apresentar propostas e soluções que possam resgatar, inclusive, essa credibilidade, né, como eu falei, na própria democracia, e esse encontro é um momento de reflexão que caminha nessa direção. Já fizemos no sul de Minas, já fizemos no centro-oeste mineiro, estamos fazendo aqui hoje na Zona da Mata, faremos no próximo final de semana no norte de Minas, na sequência teremos a região metropolitana e vamos então atingir, né, num curto prazo, todas as regiões aqui de Minas Gerais, nesse desafio de fazer política no estado com 853 municípios. Né? Eu queria, né, dizer para vocês que a gente fica muito feliz de ter aqui, na Zona da Mata, uma liderança como o nosso deputado Antônio Jorge. Né? O Antônio Jorge tem a cara do PPS, né? Dos nossos valores, dos nossos princípios, de como a gente faz política para transformar essa realidade. E, portanto, estar aqui com tanta gente bacana, que muitos eu conheço, né, conheci como quando era deputado ou como presidente do partido, né, que também tem esse desejo, mais do que o desejo, essa missão do ano que vem apresentar em cada município chapa de vereadores, candidatos a prefeitos, a vice-prefeitos, estar inserido, né, nesse debate que será duro, com certeza, por causa dessa desconfiança, mas mais do que nunca é necessário, né, apresentar alternativas. E como diz, não há solução fora da política. Né? Nós não vamos pegar em armas para fazer uma guerra civil, para saber quem que vai vencer. Nós vamos convencer pela política, pelas ideias, pelas propostas, fazendo boas articulações, porque política também se não anda sozinho, com aqueles partidos aliados que possam comungar também do nosso projeto, para que a gente possa, inclusive, ter vitórias expressivas, porque eu falei, a gente começa a fortalecer partido, criar liderança pelo município, que é onde as pessoas se estabelecem e vivem. Então, nós apostamos muito, né, que esse grupo aqui de partidários do PPS,
né, que nos representam muito bem, tendo aqui nosso deputado como essa liderança, que é uma referência, e isso também é muito importante, ter uma referência de liderança política instituída aqui para cada um de vocês nos municípios, né, no diálogo aí com o conjunto do Estado, com as políticas públicas estaduais, né, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas vitórias. Então, dizer que esse encontro aqui, nós estamos agregando, dando um passo à frente com a presença aqui da parceria da Fundação Astrogildo Pereira, que é a fundação partidária para a formação política, para os debates, cujo presidente temos também o prazer de ser um mineiro, que é o nosso vice-presidente do PPS, é o Juarez Amorim, que tem uma longa trajetória e história também dentro do PPS. Então, esse encontro, né, que a gente espera também levar para as outras regiões, também com a presença aqui do Luiz Carlos Azevedo, que é um militante histórico do partido, né, é um jornalista da área política do Correio Brasiliense, da Executiva Nacional do partido, e depois com a Soninha Francini, também do PPS de São Paulo, né, que vai falar um pouco sobre as mídias sociais. Então, nós temos aqui muito trabalho pela frente, mas quero dizer, Antônio Jorge, que eu acho que das dificuldades aparecem também muitas oportunidades, né? Na crise, ela gera essas oportunidades. E acho que é o que a população quer, é lideranças coerentes, lideranças sérias, com compromisso público, com passado limpo, com trajetória de vínculo com o nosso povo, e acho que é isso, com valores democráticos, que tenha firmeza democrática, princípios, eu acho que é isso que o PPS tem para oferecer, né? A nossa história, a nossa trajetória de coerência, nossos valores, a nossa capacidade de vincular com os grandes debates que interessam, né, a população deste país. É um partido que é pequeno, mas que até os adversários reconhecem, né, que a gente tem, né, na nossa trajetória, profundamente enraizado na alma do nosso povo e naquilo que a gente precisa para transformar essa realidade. Então, eu acho que é isso que nós temos que oferecer a cada um de vocês que escolheram o PPS para fazer sua militância política. Sejam bem-vindos. Vamos juntos, então, construir um grande partido, né, começando o ano que vem por cada um dos municípios que os senhores e as senhoras representam. Bom trabalho a todos nós. Gostaria também de citar mais algumas presenças do vereador João do Joaninho, o Inácio Ferreira, ex-prefeito de Rio Preto, e o Luiz Sérgio Henriques, vice-presidente da Fundação Astrogildo Pereira. Com a palavra agora, o secretário-geral do PPS de Minas, Raimundo Benoni. Bom dia a todas, bom dia a todos os companheiros e os companheiros da mesa. Saúdo a presença da minha querida presidente, Luzia Ferreira, e essa grande liderança, Antônio Jorge, nosso deputado estadual, e diga-se de passagem, como já havíamos esperado antes, os melhores deputados dessa legislatura. Eu quero, numa saudação muito rápida, agradecer a iniciativa da Fundação Astrogildo, na pessoa do presidente do Ágil, do diretor executivo Juarez Amorim, que está levando esse debate. Na verdade, é uma contribuição que está saindo fora das fronteiras de Minas, que existe outro debate, já fizemos, aconteceu um encontro em Brasília, em São Paulo, não é isso? Eu acho que é uma questão de um acúmulo de pensamento político muito importante. E quero dizer para os companheiros que todos vocês, aqui tem 34 municípios presentes comparecendo a esse evento do PPS. Isso nos demonstra e nos alegra profundamente a alma, porque esse é um momento muito difícil que o Brasil está vivendo, um momento político de falta de credibilidade nas instituições. Mas não existe outro caminho senão o caminho democrático para a construção da sociedade. E esse caminho, ele tem que ser traçado, ele tem que ser desenvolvido com um amplo debate com a sociedade, e a melhor ferramenta, o melhor instrumento, um desses instrumentos é o partido político. E esse partido político do qual nós participamos, o PPS,
é um partido que tem demonstrado, na verdade, muita coerência nas suas ações. E se pegarmos um exemplo local, o nosso deputado estadual, ex-secretário de Saúde do Estado, é um exemplo disso, de seriedade, de dedicação, de como se deve conduzir um mandato que representa uma região e que representa ideias também partidárias, onde a gente possa ver que há uma coerência dele com a sua atuação é muito coerente com o que pensa o nosso partido, do deputado. Então, acho que esse é um momento de desafio e é um momento que eu quero convidar os companheiros e companheiras a nos encantarmos pelo processo da eleição do ano que vem. Construir, na verdade, reconstruir, porque nós, na verdade, com esse momento de descrédito, as instituições partidárias, os partidos, de uma certa maneira, desidrataram. Mas nós temos motivos. O partido PPS é um partido sério, é um partido que acredita muito na relação da democracia, é um partido que acredita muito nos seus quadros. E eu quero aqui convidar os companheiros a participar com muita motivação deste encontro e, a partir dele, voltar para suas cidades, abrir debate, conversar com os companheiros da cidade, para que nós possamos, em 16, participar das eleições e reconstruir, fortalecer essa legenda, que certamente é uma das legendas mais importantes para a consolidação política desse país. O PPS é um braço sério e é um braço que nesse momento é fundamental para que nós possamos fortalecer a democracia no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Jorge, de convidar. Eu quero agradecer a todos e principalmente os 34 representantes dos municípios da nossa região aqui, alguns não da região, como Caio Valaço, sua esposa, mas a vocês que saíram, vieram aqui, nós queremos pedir empenho e colocarmos à disposição em Belo Horizonte para que nós possamos juntos construir, reconstruir e fortalecer o PPS. Muito obrigado e um bom trabalho. Registrar mais algumas presenças aqui. O ex-prefeito de Belmiro Braga, José Paulo, e o senhor Rodrigo de Sá, representante de Santos Dumont. Passaremos agora a palavra ao presidente do PPS, Juiz de Fora, Bernardo Martins. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa, amigo Juca, o nosso reconhecimento pelo apoio do Executivo de Belo Horizonte. Vocês foram, como sempre, 10 com a gente. Mas eu gostaria muito de agradecer a vocês, que vocês é que são o grande motivo desse encontro. O PPS, como já foi dito, é um partido recente, um partido que deve passar por essa, com certeza passará por essa onda péssima que o Brasil está passando agora, incólume, não nos envolvemos em escândalos e são vocês que fazem o partido. É muito importante que a gente concatene as nossas ideias agora, com vistas às eleições de 2016, que esse evento nos sirva de exemplo e a gente saia daqui com conhecimento bastante para a formação de chapa nas diversas cidades hoje representadas aqui em Juiz de Fora. E é isso. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Conte sempre com a gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Registrando a presença de Renato Miranda, presidente do PPS de Além Paraíba. Agora com a palavra o senhor Geraldelli, presidente do PCdoB, Juiz de Fora. Bom dia a todos, senhoras e senhores, lideranças da Zona da Mata Mineira, os nossos convidados de Belo Horizonte, o deputado Antônio Jorge, agradecer o convite formulado à direção municipal do PCdoB. E um pouco isso, assim, já foi dito aqui da crise política, econômica que o Brasil vive, mas nós devemos apostar na democracia. Assim, me lembro, logo quando o país redemocratizou em alianças do PCdoB com o PCB, anterior ao PPS aqui no município, já nas eleições de 1988, né?
a primeira eleição democrática após o golpe militar. Está se comemorando 30 anos. Então é um período recente de democracia. Muitos problemas que o país está vivenciando, nós nos conhecemos. Para aqueles que militam, nós sabemos como é financiado o grosso das campanhas do país. Não é novidade. Tentou-se agora uma reforma política democrática, uma outra forma de financiamento, mas hoje o investigado presidente da Câmara não permitiu, fez manobras, não é isso? Pelo contrário, quer constitucionalizar o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Então são desafios imensos, mas nós devemos, o ministro Faxini do Supremo Tribunal Federal falou assim: nós vamos ter fé na Constituição, no Estado democrático de direito, não é isso? E na democracia. Como diz a vereadora Luísa, nós não voltaremos ao século XX para fazer revoluções com armas. Agora é o consenso, é o diálogo, é muita política para continuar transformando o país. Muito obrigado e um bom seminário ao PPS. Com a palavra agora, o vice-presidente do PDT de Minas Gerais, Vitor Valverde. Minha querida amiga, companheira de governo, secretária de Políticas, competentíssima secretária de Políticas Sociais de Belo Horizonte, Luzia Ferreira, que eu tenho o privilégio de conviver diariamente, e relato aos companheiros do PPS aqui, acho que todos sabem, nós podemos estar aqui diante da próxima prefeita de Belo Horizonte, um dos nomes mais viáveis, um dos nomes mais importantes, uma das maiores reservas que nós temos no nosso campo político na capital. É uma alegria estar na minha amada, na minha querida Juiz de Fora aqui. Quero soltar os demais companheiros do PPS, Bernoni, Alberto, essa força dinâmica do partido e, sobretudo, o Juca, diretor de habitação da capital, também nosso companheiro de governo, que dá a sua energia toda a esse processo. Soltar o Gilberto, pedir licença para soltar o Miguel Ângelo, vereador de Cataguases, em nome deles, todas as lideranças do interior. Salvei o vereador de Cataguases, porque eu nasci em Cataguases. É um prazer, um privilégio, muito especial, apesar de ser mais chorando que qualquer outra coisa na vida. Bernardo, nosso presidente municipal, Geraldelli, presidente do PCdoB, companheiro, amigo, querido, e o nosso, meu querido amigo, companheiro de tantas jornadas, figura tão especial como o Marcos Pinto, na figura dele, saudar toda a equipe do deputado Antônio Jorge. Deixei no final, propositalmente, para saudar a figura que nos une aqui nesse dia de hoje. Foi êxito profissionalmente, como médico, foi êxito como secretário municipal de saúde, êxito como vereador mais votado dessa cidade, êxito como secretário de Estado, e hoje êxito como deputado estadual, e muitos outros êxitos ainda virão deputado Antônio Jorge. Antônio Jorge é um protagonista, absoluto protagonista, não só na Associação de Juiz de Fora, mas na Associação de Belo Horizonte. Eu tenho tido o privilégio de conviver diariamente, discutindo todos os nossos processos políticos com ele, além de parceiro de tantas políticas de governo, e liderando nesse momento em Minas Gerais a voz mais sábia, mais lúcida e mais competente em relação à política sobre drogas em Minas Gerais. Hoje é desenvolvida pelo deputado Antônio Jorge. Não vou me alongar, quero só trazer uma palavra aqui de militante político de Juiz de Fora. Eventualmente fui citado como vice-presidente estadual do PDT, mas estou aqui como um juiz forano, como um aliado do mesmo campo político que se situa o PPS de Juiz de Fora, o PPS da Zona da Mata e o PPS de Minas Gerais. Nós estamos no mesmo campo político, fomos aliados em eleições passadas em diversos segmentos, e com certeza seremos aliados em eleições futuras, numa aliança que vai se construir naturalmente e que pode se construir de várias formas. O PDT teria muito orgulho de apoiar o PPS, o PDT teria muito orgulho de receber o apoio do PPS no primeiro turno, no segundo turno, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os nossos caminhos são justos porque estamos unidos naquilo que é fundamental na política. Pensamos da mesma forma o modelo de mundo que desejamos e pensamos da mesma forma a prática política que queremos desenvolver no dia a dia para atingir esses objetivos.
O caminho para se construir uma sociedade melhor é através da vida pública e da vida pública correta, adequada, voltada a princípios, voltada a valores. Nossos caminhos são apontados por participação popular, pela vontade da população e competência daqueles que se dispõem a liderar a sociedade para conduzir um caminho melhor. Quem governa, quem lidera a sociedade, se dispõe a liderar a sociedade, de certa forma lida com os assuntos do dia a dia, com a manutenção, com a vida urbana, mas lida sobretudo em apontar e construir o caminho certo para fazermos nossas cidades, nosso estado melhor para o futuro. E nesse momento a palavra aqui na nossa cidade é competência. Juiz de Fora vive uma crise de competência e precisa apontar o caminho certo para saber que cidade essa nossa geração vai entregar para a geração dos próximos 20 e 40 anos. Esse é o papel de quem se dispõe a liderar a sociedade de hoje, esse é o papel de todos nós, e o PPS é central nesse processo, absolutamente decisivo nesse processo. Trago um abraço, um agradecimento muito grande ao convite pela participação, elogio num momento como esse, é um partido se discutir, se reunir e sentar para discutir uma temática séria, uma temática consistente, um processo de formação de militância, de organização de quadros. Esse, com certeza, é o caminho certo, é a nossa obrigação, é o caminho que temos que perseguir para sermos, fazermos e construirmos uma vida melhor a cada dia. Muito obrigado a todos, sucesso ao PP. Então, desface agora a mesa de abertura para dar início à programação de palestras. Pedimos ao deputado Antônio Jorge e o representante da executiva do PPS, Juarez Amorim, para que permaneçam em seus lugares para a condução do debate. Registrar a presença de Rogério Lobo, secretário do PPS de Além Paraíba. Também compõe na mesa o Alberto Age. Convidamos para compor a mesa e dar início à apresentação das palestras os convidados Luiz Carlos Azevedo, Soninha Francini e Felipe Gazola. Perdão, é Luiz Carlos Azevedo. Se fosse apelido era pior. Colunista político do jornal Correio Brasiliense, Luiz Carlos Azevedo é militante histórico do PCB-PPS e membro do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira. Com 46 anos de jornalismo, trabalhou em diversos jornais e durante 5 anos foi diretor da Voz da Unidade, órgão oficial do PCB. Para apresentar a palestra, o PPS e as reformas políticas, convidamos Luiz Carlos Azevedo. Antes do nosso primeiro palestrante se manifestar aqui, eu quis economizar o tempo na mesa, mas acaba ficando inadequado eu também não fazer uma breve saudação a todos e a todas, agradecer muito a presença aqui de 40 municípios representados na nossa região, nossos amigos de Juiz de Fora, a executiva estadual, e em especial as visitas aqui ilustres dessa mesa, o Arco, Azevedo, Soninha. E não vou me alongar, mas assim, reafirmar para nós aqui do PPS de Juiz de Fora e aqueles que me acompanham, trabalham hoje na Assembleia Legislativa comigo, meus companheiros de trabalho, reafirmar que a nossa intenção com esse evento e com a nossa participação no dia a dia do PPS é exatamente isso que vários aqui citaram,
a reafirmação da boa prática política, a crença na política como uma ferramenta fundamental para a sociedade, a percepção e o conforto de estar no PPS com uma visão clara daquilo que nos distingue dessa grande crise moral, dessa quantidade enorme de malfeitos que assistimos diariamente, oriundos daqueles que vêm na vida pública, na vida partidária, um espaço para benefício pessoal, um espaço que contradiz o interesse público e coletivo, enfim. Temos muito conforto de estar no PPS, muita clareza, mas entendemos também que precisamos de momentos como esse para o alinhamento de conceitos, para o alinhamento de visões, para que o partido tenha cada vez mais uniformidade na sua visão de mundo, na sua visão de Estado, na sua forma de chegar à sociedade, a sua forma de colocar as suas teses e a sua percepção do momento que o Brasil vive, da sua necessidade de transformação. Quero dizer da minha emoção de estar com tantos amigos aqui hoje presentes e realmente da minha satisfação com esse evento, que eu espero que seja uma oportunidade primeira, um início de um conjunto de atividades que tenhamos também dessa natureza. Temos as nossas demandas cotidianas, da vida partidária, temos as nossas demandas pessoais, mas é necessário, principalmente em função do momento que vivemos, que possamos cada vez mais nos doar em termos de espaço mental, de espaço concreto, de tempo, para nos dedicarmos a essa atividade. Ouvirmos pessoas como pretendemos aqui hoje, aprendemos, temos a humildade, reconhecemos as nossas falhas e defeitos e sempre apontando para um futuro melhor e uma consistência de uma prática política melhor. Mais uma vez, em nome do nosso PPS de Vitória, sejam bem-vindos todos. Vou passar imediatamente a palavra para o Zé começar a sua palestra. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, eu vou ficar em pé, pedir licença a vocês. O pessoal do fundo, eu acho que fica melhor para o pessoal do fundo acompanhar. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande participar assim com vocês, fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito do meu trabalho, mas eu acho que assim, a minha grande paixão é a política no melhor sentido possível, a qual eu dedico as minhas horas vagas. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a situação que o nosso país está vivendo para vocês. E queria começar a falar sobre isso, defendendo uma tese que eu acho que é uma coisa importante na política brasileira, e não vou falar isso para fazer mérito com vocês não, porque eu realmente acredito nisso. O brasileiro é uma invenção dos mineiros. Até a Conferência Mineira, o Brasil era dividido entre paulistas e baianos. Os portugueses se aproveitando da situação. E ainda hoje, a nossa política nacional é muito pautada por conflitos e interesses regionais, interesses locais, velhas rivalidades que foram registradas ao longo da nossa história, elas continuam existindo nas disputas entre os Estados. Essa ideia de que o Brasil é um país que não corre risco de se dividir, ela é uma ideia falsa. Porque o país pode ser dividido dependendo do comportamento das suas elites. E se a gente for observar, nas últimas eleições, o país tem se apresentado de forma muito dividida. E, de certa maneira, o pêndulo, quer dizer, o Estado que tem decidido o processo eleitoral para onde o país vai, nessa divisão que ela já existe, é Minas Gerais. Então, a responsabilidade dos mineiros na política brasileira não é só um folclore da nossa cultura política tradicional. O Estado tem uma importância e um peso na geopolítica brasileira muito importante. Para entender
entender o que está acontecendo no nosso país hoje, a gente precisa considerar uma mudança que houve no mundo. Foi o deslocamento do eixo do comércio mundial do Atlântico para o Pacífico, com a emergência da China, da economia chinesa, hoje a segunda economia do mundo, e a disputa que se estabeleceu entre a China e os Estados Unidos pelo controle desse comércio. Se vocês terem uma ideia, a disputa pelo comércio no Atlântico entre uma potência continental, que era a Alemanha, e uma potência marítima, que era a Inglaterra, levou a 2 guerras mundiais. Então, esse tipo de disputa não é uma coisa trivial, não é uma coisa que não tem implicações. E isso chegou até nós, por várias razões. Desde razões de logística, toda a nossa logística que o comércio chegou foi construída voltada para o Atlântico, e hoje o eixo do nosso comércio chegou está no Pacífico. Isso tem graves consequências do ponto de vista da competitividade do nosso país, da capacidade de colocar a nossa produção no exterior. E nós tivemos isso nos últimos anos. Nesse período de bonança da economia mundial, em que a China crescia a mais de 10% ao ano, e de certa maneira carregou a economia do mundo, nós criamos uma dependência em relação à China que, por um lado, garantiu taxas de crescimento e políticas de distribuição de renda. E nos últimos anos, essa política de transferência de renda do governo do PT, mas, por outro lado, também liquidou a nossa indústria tradicional. E agora, nessa crise, com a queda da taxa de crescimento da China, vocês estão sofrendo na carne as consequências disso, principalmente as meninas, porque a vocação natural do Brasil nessa divisão internacional do trabalho é fornecer commodities de minério e commodities agrícolas. Se nós não tivermos uma política industrial robusta e uma estratégia de desenvolvimento robusta, nós seremos condenados a isso. Nós voltaremos ao agrarismo. E vocês vivem isso dramaticamente mesmo hoje. Vocês estão vendo parado, está tudo parado. Então, não é uma coisa que a gente não deva ter um olhar para o mundo. A gente tem que ter um olhar para o mundo. Nós estamos no mundo. Bom, a segunda questão que eu queria fazer uma observação, que é importante também, porque é estrutural, é o fato de que nos últimos 20 anos, 15 para 20 anos, nós nos beneficiamos de um negócio chamado bônus demográfico. Parece palavras de economistas, de estatísticos. Vou explicar para vocês o que é. Nós tínhamos uma relação de 18 pessoas inativas para cada 10 pessoas da população economicamente ativa. Essa relação era a seguinte: você tinha 13 crianças e você tinha 15 crianças e 3 idosos. 3 idosos. De 10 para 18. Ou seja, você tinha, para cada 18 pessoas, você tinha que não trabalhavam, você tinha 10 pessoas trabalhando, sendo que dessas 18, 15 eram crianças. Isso já alterou. Nós passamos a ter uma relação em que, para cada 10 pessoas da população economicamente ativa, nós temos 8 crianças e 5 idosos com renda, por causa das aposentadorias, do fundo rural. Então, a maioria dos idosos é raro você encontrar um idoso que não tem renda. Para cada 10 pessoas na população economicamente ativa. O impacto que isso teve na instituição de renda foi muito maior do que o Bolsa Família. Muito maior com a política de recuperação do salário mínimo, mais ainda.
que foi feita durante o governo Lula com relação à melhoria da renda da população mais pobre do país. Não foi só uma política de, vamos dizer assim, de transferência de renda, que alguns acham que é até paternalista, não foi só isso. Havia uma situação econômica muito favorável e uma situação demográfica que também favoreceu isso. Só que esse bônus demográfico se esgotou. A tendência que virá cada vez mais será de ter um número maior de idosos e um número menor de crianças. É só fazer uma comparação simples. Quantos irmãos nós temos e quantos filhos nós temos? Eu tenho 8 irmãos e 2 filhos. E se a gente for fazer as contas aí, então essa mudança é uma mudança estrutural. Por quê? Porque começa, vamos dizer assim, começam a surgir desequilíbrios na sociedade brasileira que tem impacto na vida do dia a dia das pessoas. Vários desequilíbrios. E alguns desses desequilíbrios agora estão se apresentando dramaticamente nessa crise. Por quê? Porque o Brasil, nesse processo, como ele foi muito anabolizado, tem aquele cara bombado, né, que fica fora mais porque está assim, entupido de remédios do que porque está fazendo exercício físico. O Brasil, de certa maneira, ele conseguiu levar a renda média, mas não levou a produtividade. E chegou o momento que o endividamento do Estado chegou no seu limite, que é o momento que nós estamos vivendo agora, na século XIX. O Estado não tem mais dinheiro. Então está quebrando as prefeituras, não está pagando o fornecedor, e por aí vai. Porque chegou um momento limite. Para sair dessa situação, você tem que ter um horizonte, tem que ter uma estratégia. Eu digo assim, vamos administrar essa situação aqui, porque se nós gastarmos dinheiro aqui, ali, lá na frente nós vamos nos recuperar. Você tem um horizonte de desenvolvimento para sair dessa situação. Nós não temos. Esse governo está correndo atrás do lado. Nós não temos esses horizontes. Aí ninguém investe. Por exemplo, aqui. Hoje, se alguém dissesse, vou trocar de carro, não vou trocar de carro, a situação não está para trocar de carro. Vou comprar uma casa nova. Vou pegar esse financiamento, 9% de juros, para comprar a casa nova. Vou fazer um crediário de 6 meses. Não vou fazer um crediário de 6 meses. Então, assim, isso vai no dia a dia das pessoas até os grandes investimentos. Ou seja, nós não temos horizontes para sair dessa crise, porque nós não temos um projeto neste país. Por que os inconfidentes são reiniciados até hoje sem se perder por um derrotados? Porque eles tinham um projeto de país. Simplesmente isso, eles tinham um projeto de país. Quer dizer, uma força política consegue se manter e permanecer no processo só se não tem um projeto de longo prazo. Nós precisamos de um projeto de país, um novo projeto de país. O Brasil precisa se reinventar. Bom, eu não vou descer detalhes com relação à crise econômica, porque todo mundo está sentindo tudo no bolso, sabe o que está acontecendo. Mas o que agrava ainda mais a crise econômica é a crise ética. Porque é uma coisa diferente de tudo que aconteceu hoje. Vou tentar simplificar. Sempre houve corrupção na política. Alguém aqui diz, não, você pode caçadores, é um tiro e tal. É verdade. Só que não tinha um centro. Não tinha um centro. Ela lá no juiz vê o marcador local, aí ela vai fazer. O juiz diz, pipipi, estava mesmo, pelos. O cara estava fora do jogo, era expulso do jogo. Agora não. Tem um centro. E o que está acontecendo
que se está chegando perto do centro. Eu até falando do livro da astronômica, assim, da arte de comer o cachorro. Os procuradores, os investigadores, eles são conduzidos nesse processo da Lava Jato como quem foi uma cachorra. Tira uma coisinha e tal, arranca com dente, a parte mole, joga a fibra fora, vai tirar outra, tira outra, tira outra, tira outra, daqui a pouco vai chegar no coração. Está chegando perto do coração. Porque tem um centro, tem um miolo, um núcleo duro, como se gosta de dizer na política, que comandou esse processo. Que ninguém rouba esse horror de uma estatal como a Petrobras sem o presidente saber, sem o ministro da Fazenda saber, sem o presidente da República saber. É muito dinheiro. E a fofoca corre. Todo mundo já ouviu falar nesse negócio. Você acha que ninguém chegou lá no ouvido do presidente, ó, pelo olho, e lá, não sei o quê? Quando o sujeito não está comprometido, ele manda investigar e demite. Quando ele está comprometido, ele continua fingindo que não está mesmo. Depois que não sabia. Agora, o que é grave nesse episódio da Petrobras? O que é grave nesse episódio da Petrobras é que ele não está desligado de um projeto e de uma estratégia de preservação do poder a qualquer custo. Por quê? Porque se montou um arranjo de empresas, grandes empresas desse país, com órgãos de financiamento do Estado, como é o BNDES, a empresa estatal se criou a legislação para obrigar a que as compras das estatais tivessem componente nacional. Onde não tinha componente nacional, eles inventaram uma empresa, como é o caso da SET Brasil, para fabricar as ondas da Petrobras, que na verdade foi criada para se borrar. Se montou uma coisa monstruosa para financiar politicamente a hegemonia de um partido e a sua manutenção do poder a qualquer preço. Se vocês observarem as eleições de 2010, foi uma derrama de dinheiro no Brasil inteiro, todo mundo se assustou. A quantidade de dinheiro que rolou na campanha eleitoral. Hoje é raro o líder comunitário, o vereador, não o nosso meio, mas ali na eleição o cara vai sempre, se mercantilizou a política. O sujeito não faz política mais pensando no futuro dos filhos, dos netos. Ele faz política pensando como é que vai ganhar aquela eleição. Então se criou um sistema de disputa política eleitoral que era financiado, deitado, com dinheiro roubado do Estado, uma escala nunca vista. É muito zero. Na Petrobras hoje tem um carrão lá, que não vai se discutir qualquer coisa, é tudo na base de um balanço. Um balanço é uma unidade nova que se vale 100 milhões de dólares. Então é um balanço, dois balanços, três balanços. Olha bem, a casa caiu. A casa caiu. Por quê? Porque antigamente se distinguia o político honesto do político desonesto com quem fazia caçadores. Se o cara pegava caçadores, botava numa política, na campanha eleitoral, ele era honesto. Se ele pegava caçadores e voltava caçadores, comprava carro, casa, fazenda, etc., ele era ladrão. Se esses políticos fizeram a criminalidade, depois da Constituição, isso acabou. Dinheiro público, superfaturado, para financiar caçadores aqui. E tem órgãos do Estado que foram nos controlar isso. Acabou. Não há distinção mais entre um político honesto e um político desonesto. Nesse aspecto. Não é verdade que porque não mudou a lei, por causa das doações e tal, todo mundo tem que ser desonesto. Não é verdade. Senão todo mundo seria. Assim, isso é coisa que o sujeito aprende que nos Estados Unidos não existe ele ladrão, não existe nem esse comunista, nem ele ladrão.
Então, o que eu queria ressaltar com relação à questão da Operação Lava Jato é que essa crise ética desmantelou o que seria, vamos dizer assim, o arranjo econômico mais importante do país para esse modelo de economia que foi adotado pelo presidente Dilma Rousseff. Porque envolve o maior estatal do país e envolve os principais empreendedores do país, num momento em que toda a estratégia de desenvolvimento do Brasil estava focada no setor de petróleo e na área de infraestrutura, que é a área de construção pesada, ferrovia, portos, estradas. Parou tudo. Não tem perspectiva de investir nessa área porque está tudo minado, apodrecido. Vocês, isso tem a ver com a gente? Tem, vocês estão vivendo isso. É só andar pelas estradas do país, ver como é que está a situação do transporte ferroviário. Um desastre. No momento que o país precisa disso, mais do que nunca, para aquela situação que nós vemos aqui. O comércio mundial se deslocou do Atlântico para o Pacífico. Então, nós estamos numa situação muito difícil, realmente. Os problemas conjunturais, financeiros, etc., são decorrentes disso. Outra coisa, ao privilegiar a política de transferência de renda direta das pessoas mais pobres, durante o governo Lula, conseguiu-se melhorar a vida das pessoas da porta para dentro. Mas da porta para fora, as pessoas continuaram sendo assaltadas, continuaram sem transportes, continuaram sem assistência médica, com educação ruim. Por quê? Porque as políticas universalistas, elas foram abandonadas e a única coisa que se faz nessas áreas é aquilo que interessa aos grandes interesses econômicos e controla as políticas. As grandes empresas de transporte coletivo, os grandes laboratórios, por aí vai. Então, a vida banal, que é o dia a dia das pessoas, ficou abandonado, relegado. E agora, a crise, a situação se agravou, que a inflação está comendo o salário das pessoas, e a vida começou a melhorar da porta para dentro novamente. As pessoas estão sentindo isso. Piorou da porta para fora e agora começou a melhorar da porta para dentro. Bom, nesse quadro, nós estamos caminhando com uma crise política institucional. Porque a nossa presidente da República ela não consegue juntar 10 créditos. Você vê as entrevistas dela, que ela fala besteira, não está no gibi. Outro dia eu ouvi o polícia falar para mim assim: tudo que essa mulher põe a mão dá errado. Com todo o respeito pelas companheiras que estão presentes, não é uma afirmação machista que veio da boca nisso, mas não está acontecendo. A mulher comete um erro atrás do outro, ela se conduz de forma errática. E a coisa se agravou porque a crise atingiu o governo, atingiu o PT, atingiu o PMDB, o cúpula do Congresso. Então, hoje a discussão é a seguinte: a Dilma vai terminar o mandato, não vai terminar o mandato? O que é melhor, caçar e fazer uma eleição, tirar a mulher do impeachment? Se tirar a mulher, quem vai assumir? O Temer assume, não assume? Essa que é a discussão que ocorre no Brasil. Essa discussão, ela vai desabar em algum momento, em função do agravamento da situação, do avanço das investigações da Lava Jato, que estão lá cada vez mais pertinho do miolo da alcachofra, e vai chegar um momento que vai ter grandes mudanças, porque o país não suporta. Nós tivemos um primeiro semestre ruim, vamos ter um segundo semestre pior ainda, e corremos o sério risco do primeiro semestre do ano que vem ser um desastre. A relação política virá. Os prefeitos estão caladinhos aí, mas hoje não tem prefeito candidato à reeleição que não esteja na corda bamba, por causa da crise.
financeiro, todos correndo o risco de ficar inelegível por causa da crise financeira. Então, isso não é uma situação, né? Vai criar uma movimentação. A possibilidade de mudança que existe no país é real. E as forças, vamos dizer assim, chamadas forças vivas da nação, né? As instituições que, bem ou mal, sustentam o país e fazem com que ele funcione, em determinado momento isso vai ter que convergir com uma solução para esse impasse. Do ponto de vista do poder local, que é o que nós estamos discutindo aqui, das eleições municipais, talvez a gente tenha as eleições mais nacionalizadas dos últimos tempos. As eleições municipais mais nacionalizadas dos últimos tempos. Não subestimem isso. Para alguns partidos isso não será tão grave. Mas para o PT, por exemplo, eu não tenho dúvida. O PT vai enfrentar muitas dificuldades nas eleições municipais. E nós, que somos um partido decente, devemos ter uma perspectiva de combinar as questões locais com a discussão dessa situação nacional. Porque isso não é uma diferença, isso faz uma diferença. Isso tira a gente do lugar comum da política. Tira a gente do feijão com arroz, do tomar lá da cá. Tem uma visão mais larga, um horizonte maior. Mostrar o que a gente está vivendo no nosso cantinho, no nosso lugar de trabalho, onde a gente mora, na cidade onde a gente rala para criar os filhos, ter uma vida melhor, e essa vidazinha nossa ali, ela não está desgarrada do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no nosso país. E é muito importante que haja uma reação a isso. Porque, como alguém já disse aqui, as eleições são um momento do poder, ele se fragmenta. O Estado brasileiro é mais antigo do que a sociedade que nós temos organizada. E foi que ele surgiu primeiro que a nação. Então, o peso que ele tem é muito grande. Em qualquer circunstância, o governo é sempre a forma mais concentrada do poder. Por mais fraco que ele seja, ele arrecada, ele normatiza, ele fiscaliza, ele tem poder de coagir as pessoas, de inibir as pessoas. O poder de resistir no poder, a capacidade de resistência no poder sempre é muito grande. Mas quando chega no processo eleitoral, no início democrático, esse poder ele vai se diminuindo, ele vai se esvaziando. Todo mundo aqui já viu isso. Aquele prefeito arrogante, que achava que podia tudo, parecia um Zé Deus. Aí chega na eleição, o cara vai dando o suco e ele sai do poder escorraçado, derrotado, humilhado pelo voto popular. Porque o poder no processo eleitoral se diminui. Ele vai para a mão do eleitor. Então é muito importante a gente ter essa perspectiva de que o processo eleitoral ele é capaz de catalisar energias adormecidas na sociedade e mudar a relação de forças entre quem está no poder e quem não está, a ponto de tirar quem está no poder do palácio. Então, é muito importante ir com a eleição sabendo o que quer. Quais são os seus objetivos de médio e longo prazo? O que é prioritário e o que não é? Como é que as coisas se relacionam no mundo? O que é importante na política estadual, na política nacional, para o município poder se desenvolver? Isso eu acho que vamos dizer assim, a matéria-prima do nosso trabalho como partido comunista, da nossa situação. Nós somos partidos, somos movimentos. Quando eu digo somos movimento, é porque no processo eleitoral aparece um monte de gente na política que a gente nunca viu escrever em política. E isso tem impacto até nas famílias. A gente tem briga de irmão com irmão, pai com filho, por causa da política. Como
partido, nós temos uma vantagem estratégica, que é de ter uma visão, ter um projeto, ter uma capacidade de intervenção diferenciada desse movimento, desde que a gente se prepare para isso. E a maneira de se preparar para isso é unir o partido, organizar o partido, mobilizar o partido em todos os objetivos claros definidos, propostas. E propostas que têm a ver com uma realidade global que nós estamos vivendo. Aquela coisa que se fala de pensar globalmente e agir localmente, isso é verdade. O mundo hoje exige isso. O mundo hoje exige isso, porque o mundo está globalizado. Uma coisa acontece aqui instantaneamente, ela aparece no país inteiro, se for um fato relevante. E no mundo inteiro é assim. A gente já liga a televisão e fez. Meu tempo acabou, quem já estava falando, né? Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero ter colaborado de alguma maneira. Serviu de muito pirante para a mesa aqui, porque agora todo mundo vai falar e vai ser o nosso debate.